Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 448. Eu sou o Guilherme, estou aqui com o Gibson, com o Dudu e com a Ana. Sem invenção, né, Ana? O time titular aqui na Irmandade, pelo menos, né? É, a gente não precisa ser poupado pra quarta-feira. Mas às vezes a Ana e o Dudu fazem controle de carga, né? Eu adoro fazer controle de carga. Eu tô pensando em fazer isso no meu trabalho também. Falar, depois de um mês, eu preciso controlar minha carga. Tá doido. Enfim, esse podcast de hoje vai ter um convidado especial. O Yuri Alberto vai participar aqui, especial pra gente. Aí sim. Mas antes de começar a falar do Coringão, temos que lamentar, né, Gibson e Dudu especialmente, eu não sei se a Ana era fã ou não, lamentar a morte do Ozzy Osbourne na terça-feira, 22 de julho. Você curtiu Ozzy, Ana, não? Não, assim, nada contra, mas assim, eu não sou uma pessoa muito ligada em rock, assim, eu não sei nem onde ele cantava. Mas não deixa o Dudu e o Gibson falarem aqui que passaram a juventude escutando, né, Dudu? Pois é, né? Quem diria? E fica só a lamentação pelo show que eles fez dias antes, né? Um show beneficente lá com Black Sabbath, um baita de um show. Enfim, eu até demorei um pouquinho para ver o Ozzy ao vivo, né? Já tinha visto o Dio e só fui ver o Ozzy depois, tanto no Black Sabbath quanto no show dele. E é uma pena, né? Porque ele mudou o cenário do rock, ele transformou o rock and roll no que é hoje para todo mundo, rock mais metal, o Gibson pode até falar melhor, mas muito se deve a ele, né? Então a gente lamenta, mas enfim, também agradece, porque se hoje o rock é melhor graças ao Ozzy Osbourne. É isso, Gibson, você eu tenho certeza que cansou de escutar ele, até gastou o ouvido. Cara, eu comecei a tocar guitarra por causa do Black Sabbath, então pra mim Black Sabbath é marco zero. Eu confesso que, cara, eu fiquei deprimido. Quando me contaram, eu fiquei sabendo que terça-feira. Fiquei realmente deprimido, não é força de expressão, não é tipo, porra, que triste, não. Fiquei tipo, sabe, que um idiota. Que ele tava com questões de saúde, sim, que vai morrer, todo mundo morre, beleza, mas achei que ele agora ia curtir a aposentadoria dele, ficar uns anos lá em casa, de boa, brincar com os netinhos dele, enfim. Que nada, o cara fez um show e capotou, enfim, não deu pra entender porra nenhuma. O cara mudou o cenário da música, assim, é uma das bandas mais importantes da história, né? E a figura dele, que era uma figura muito engraçada, o cara só causava, enfim. O Ozzy morreu sendo o que ele era, um doente da cabeça, completamente retardado, sem menor limite de realidade do que não é realidade. E faz falta esse tipo de gente no mundo, assim, eu acho, sei lá. Acho que esse mundo tá muito careta, cara, né? Pra mim, o Ozzy vai fazer falta e o mundo é um lugar muito mais chato sem ele nele. Bom, eu queria fazer um desafio, então, pro Gibson e pro Dudu, pra vocês pensarem numa música do Ozzy, pro Dorival tocar na quarta-feira antes do time entrar em campo. Mas vocês só vão falar o nome da música no final do podcast aqui, então passa o podcast aí pensando com calma nas possibilidades e no final a gente volta a esse assunto aí. Antes do jogo ali. A música já tá aqui, hein? A música já tá aqui. Então só vai falar. Eu já pensei em várias final. que cabem pro Dorival. Não, mas não é para o Dorival, é para animar o Corinthians a entrar em campo na quarta-feira, para animar o time. Não, entendi já, mas já tá aqui a música. Então, beleza, vamos falar do Coringão, que a Ana aqui tá até deprimida aqui, a gente sem falar do Coringão. Resultado da semana, para alegria da Ana, 2 empates, Cruzeiro, empate contra o Cruzeiro, 0-0, empate contra o Botafogo, 1-1, gol do Memphis, né? Mas tá todo mundo, inclusive eu, com a cabeça na quarta-feira. E foi assim que o Yuri, que voltou a jogar essa semana, né? Vamos falar um pouco da volta dele, do contrato renovado daqui a pouco, mas vamos falar especialmente dos jogos da semana, já pensando e projetando o jogo de quarta-feira, que foi assim mesmo que o Yuri saiu de campo, né? Vamos pegar aqui o depoimento que o Yuri deu logo depois da saída do gramado no jogo do sábado.
A nossa força hoje foi muito boa. Difícil, um jogo fora de casa, sair do resultado de 1-0 para eles. Negativo, né? E a gente conseguir correr atrás e fazer o gol de empate agora. A gente conseguiu agredir ainda mais após o gol. A nossa força tá muito boa, cara. Falta pouco pra gente virar essa chave, pra virar essa história. As coisas começaram a acontecer pra nós e agora a gente sabe que no meio da semana a gente tem um jogo muito importante, que é um derby, um mata-mata muito importante, que a gente sabe que tem uma grandeza muito grande pra nós, que é conquistar a Copa do Brasil. E se Deus quiser, a gente vai dar o primeiro passo nessa semana. Tá aí o Yuri Alberto falando do jogo e já puxando o jogo de quarta-feira. E é isso que eu quero fazer aqui com vocês. Então, pensando nos 2 jogos, 2 empates nessa semana, que lições que a gente pode tirar para o Dorival, enfim, para o elenco e para a torcida aproveitarem nesse jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil, Ana? O que você pode falar disso? A maior lição é que não tem dúvida, né? O ataque é Yuri e Memphis, né? Não dá para ser outra coisa. E o lateral direito é o Mateuzinho. Agora, eu acho que pro Corinthians, eu acho que fica uma lição de que, tipo, eu acho que muitas vezes a gente fala, ai, precisa contratar atacante, ai, precisa... Mas tem 2 posições ali que nos mostraram essa semana um pouco... Vou estender um pouco sábado passado, tá? Porque o Hugo, por exemplo, jogou o clássico com virose. Por que ele jogou o clássico com virose? O Hugo goleiro, o Hugo Neneca. Porque nós não temos um reserva à altura pro Hugo. E o Mateuzinho também não tem outra reserva. Então, se a gente fica muito, precisa contratar atacante, precisa contratar meia, precisa... Mas essas 2 posições pro Corinthians, eu acho que são essenciais para pelo menos montar um elenco mediano, né? São 2 posições que a gente não tem nenhum reserva à altura. Então, pro Corinthians, eu acho que ficou essa lição. E você, Gibson, olhando para esse jogo de quarta-feira, que lições que a gente pode tirar aí desses jogos passados do Corinthians? Olha, a Ana já bateu a pau, assim, o ataque é esse, ainda bem que o Yuri voltar na hora que precisa, enfim, que esse mata-mata aí da Copa do Brasil Se fosse só derby já seria pedreira, derby no mata-mata, duplo derby, né, enfim, jogo de volta, é pedreira vezes 2. Ainda bem que o Yuri voltou, assim, a gente viu que ele tá com uma mira um pouco descalibrada ainda, né, mas, assim, o time com ele é outro, né, inclusive os outros jogadores, o Memphis rende muito mais com ele, funciona melhor, assim, eles têm um entrosamento, enfim. E foram 2 jogos difíceis essa semana. A gente jogou na quarta-feira contra o líder do campeonato, que, enfim, é um time que tá ganhando, a não sei quantas partidas seguidas, a gente conseguiu pelo menos segurar um empate com um time altamente alternativo. E esse jogo contra o Botafogo também fora de casa, que também é um time, enfim, tá lá na frente do campeonato, que jogou o Mundial de Clubes agora, enfim, que tá no momento melhor que a gente. E, pô, começamos um jogo merda, porque tava aquela escalação bizonha, mas no segundo tempo deu uma esperança, pô. Conseguiu proteção e falou, pô, dá pra jogar bola. Conseguimos um empate, a gente não conseguiu virar esse jogo porque faltou pontaria pros jogadores. Assim, a gente poderia ter virado esse jogo do Botafogo. E se tivesse virado, eu acho que seria o momento de virar a chavinha, né? Chegava já muito mais inteiro pro derby. Mas dito isso, assim, eu acho que deu uma esperança. Esse segundo tempo contra o Botafogo cresceu um pouco a expectativa, porque até então a expectativa era, puta, tamo fudido. Vamos chegar no derby pra tentar não tomar vareio, né? E agora, se o time começar a botar a cabeça no lugar, enfim, e o Yuri jogar, porque, enfim, já se queixou de dores na saída desse jogo. Então, assim, pelo menos assim, eu acho que tem esperança agora. Antes tava difícil até ter esperança, agora começou a dar uma esperançazinha. E você, Dudu, como é que você tá vendo aí, pensando na quarta-feira e olhando para esses jogos recentes do Dorival? Como você vê, que lições que a gente pode tirar para chegar quarta-feira e conseguir um bom resultado? Acho que a maior lição é não inventar. É colocar o melhor time disponível em campo, colocar a melhor formação para enfrentar o adversário, estudar o adversário. Eu acho que esse 4-1, 4-1 não está rendendo. Ele precisa povoar um pouco mais o meio campo, fazer o famoso 4-4-2 que a gente pede. Não sei se eu ponho o Memphis e o Yuri na frente ou se recua o Memphis. E aí eu colocaria o Romero do lado do Yuri, mais para ajudar também na parte defensiva, porque a gente sabe que vai ser complicado, é aquele jogo que todo mundo quer ganhar, que precisa Mas ganhar. Você não coloca o Garro, então, é isso? Não, coloco o Garro, sim. É que, na verdade, o Garro não jogou, e aí eu fiquei com a história do... E você falou, então, normal, deixa o Romero no banco, sua opção, faz o meio de campo com o Garro, e aí o Memphis e o Yuri. Eu entraria no famoso 4-4-2, ou se fosse o caso, povoa um pouco mais o meio de campo, para a gente poder ter uma consistência, tanto na defesa, quanto no meio, e um ataque ofensivo, que possa fazer gols.
É a primeira vez que vamos jogar contra o Sem Mundial na Copa do Brasil, né? Nunca enfrentamos esse adversário. Enfim, o jogo na quarta-feira, na nossa casa, 9h30 da noite. Transmissão da Globo, Sport TV, Amazon e Premiere. Tá fácil de você assistir. Enfim, o que eu posso tirar dos jogos dessa semana, pensando no jogo de quarta-feira, um pouco que a Ana falou, né? Os reservas não dão conta. Eu acho que na lateral direita a gente tem um problema gigante ali, né? Na esquerda a gente tem um problema razoável, mas na direita é um problema enorme. E eu acho que o principal, o que a gente viu essa semana nas duas partidas é a intensidade, né? Intensidade com os titulares, aliás, né? Com os jogadores principais. Tanto no jogo contra o Cruzeiro, quanto no jogo contra o Botafogo, no segundo tempo, né? No jogo contra o Botafogo, a intensidade, a entrega em campo, a vontade, me lembrou muito o que a gente viu no final do ano passado, né? Aqueles 9 jogos, 9 vitórias, enfim, o Corinthians brigando por todas, lutando por todas. E aí você fica se perguntando, por que diabos não faz mais vezes isso, né? Enfim, mas tá aí, conseguimos, estamos trazendo de volta esse momento. É importante, assim, nessa volta da parada, quer dizer, tivemos apenas uma vitória, é importante demais a gente conseguir essa vitória contra o Sem Mundial nesse primeiro jogo da Copa do Brasil, né? Então, é importante a gente ter voltado com essa intensidade. Eu ainda acho que a intensidade não foi só com o time titular, não, porque mostrou muita intensidade contra o time do Cruzeiro. É que jogar o primeiro tempo do Botafogo sem os três, sem Garro, Memphis e Yuri, aí complica mesmo, né? Mas eu não acho que faltou intensidade. Eu acho que faltou qualidade. É que eu acho que assim, a gente tem um time titular, o Dorival também deve ter um time titular, mas aqui no jogo contra o Botafogo ele realmente optou, eles estavam no banco ali, né? No jogo contra o Cruzeiro, eu acho que ele colocou o que ele podia colocar em campo, né? Eu acho que não foi uma opção de poupar o jogador, enfim, não foi uma opção do Dorival. Ele realmente não tinha todos os titulares. Mas você falou aí do Garro, do Memphis e do Yuri, né? É a primeira vez agora que o Dorival tem a chance de escalar, né? Os três. Por enquanto, o Dorival já chega a 16 jogos no Corinthians, não teve nenhum momento que ele teve os três disponíveis. Agora, eu não sei se o Yuri Alberto tem condições de começar o jogo, né? Como ele jogou 45 minutos nesse jogo contra o Botafogo, eu imagino que na quarta-feira ele também tenha condições de jogar. O Dorival falou que ele podia jogar 60 a 70 minutos, mas como o gramado é artificial, eles resolveram poupar um pouco mais, porque parece que o gramado lá é até pior do que o do time de verde, né? Então, para não piorar mais ele. Então, acho que ele tem condição de jogar pelo menos uns 70, 70 minutos. E desde o Paulista, né? Desde a final do Paulista que os três não começam, enfim, não jogam juntos, né? São 25 jogos que a gente fez aí sem o trio. É a nossa esperança, né, Gibson? O trio jogando junto a gente sabe que é outro time, né? Quanto mais tempo a gente conseguir ter o Yuri em campo, melhor, mas não dá pra sacrificar o cara também que ele tá voltando agora de lesão. Então tem que tomar os cuidados, assim. E são 2 jogos, enfim, jogo de volta. Eu acho que assim, não tomando um placar elástico, qualquer coisa da segunda partida o Yuri vai estar melhor pra jogar. 1 semana, 2 semanas sempre faz diferença na recuperação do jogador. Mas assim, quanto mais se ele puder jogar 60, 70, por favor, jogue. Né? Agradeceremos, né? Eu só não sei se eu colocaria no começo da partida. Né? Eu acho que eu preferi jogar na última parte do jogo do que na primeira parte do jogo, enfim. Eu já colocaria ele do começo do jogo. Você colocaria ele do início, Dudu? Eu colocaria. Eu colocaria força máxima. E aí, pensando se for o caso, não faz ele jogar o próximo jogo contra o Fortaleza todo. Pensando muito também em função do placar aí dessa primeira partida. Mas acho que o Yuri vai para os 90 minutos até. Mas eu começaria com o que a gente tem de melhor. Porque depois a gente fica com aquela sensação do jogo de ontem. Começou com um time muito ruim, o Botafogo fez 1-0, mas você vê que quando os titulares entraram, o Corinthians jogou melhor, empatou e teve chance de ganhar o jogo. Então, para mim, começa os que têm um melhor estado e põe o Yuri desde do princípio, das 9h30, vamos falar assim, para correr e causar um furdúncio lá na defesa do Sem Mundial. E você, bom, Ana com certeza já escalou os 3 aqui desde o início, né, Ana? Como é que você escalaria o resto do time no meio campo, né? A defesa, enfim, todo mundo meio que já sabe ali. Mas o meio campo, o resto desse meio campo. Quem seriam os outros 3, além do Garro? Do Garro, Ranieri, Martinez e Ramiro. E Carrillo. Ramiro. Eu cheguei a levantar uma sobrancelha, assim, tipo, Ramires? E Carrillo, você não colocaria o Bidon? Não, pra mim o Bidon não tem sangue. Ele é jogador de rugby, precisa avisar o Bidon que o jogo é pra frente. Mas você não acha que com o Carrillo
e os 3 na frente, que a gente não quer tirar eles, mas eles também não são grandes marcadores e tal. O Carrillo também sofre um pouco, né, nesse lado aí, nesse quesito. Você acha que o Corinthians não vai sofrer com ele? Não acho. Acho que quando ganhou as 9 vitórias, jogava assim, jogava bem. Tem que se impor desde o começo. Para mim, se ele fixar o Raniel e o Martini, você tem os 4 da linha e os 2 na frente, não precisa do resto, você consegue dar conta. Bom, vamos esperar aí para ver se o Dorival tá escutando o nosso podcast ou não, né? Nem precisa, a Ana liga pra ele e conta. Você acha? Pior ainda, ele vai ligar pra ela e perguntar, Ana, e aí? O que eu faço? A Ana tem canal lá dentro, tô ligado, mano. Não fala assim, que de repente eles calam uma bosta, Deus não pode xingar. Ele vai falar na coletiva, não, foi a Ana que me deu essa dica, mas não deu muito certo. Nos últimos 10 jogos contra o 100 Mundial na nossa casa, tivemos apenas 2 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, né? O nosso consolo é que nos últimos 3 jogos na Neoquímica Arena, eles não marcaram gols. Então, estão melhorando aí, né, no histórico recente desse confronto. Lembrando, repetindo, né, o Corinthians nunca jogou contra o 100 Mundial pela Copa do Brasil, né? Já deu para perceber que o público na Neoquímica Arena caiu, né? Com a coisa da biometria, né? Contra o Cruzeiro foram 31 mil pessoas, mais ou menos o mesmo público do jogo anterior na Neoquímica Arena, né? Na volta. Do Bragantino. Do Bragantino, isso. O que o meu timão mostrou com os números, né? É uma coisa interessante. Em 2024, contra o Cruzeiro, a gente colocou 45 mil pessoas na Neoquímica Arena e a renda foi de R$2.500.000. Em 2025, agora, enfim, essa quarta-feira, colocou 31 mil pessoas e a renda foi de R$2.300.000. Quer dizer, a diferença de público razoável, né? 50% a mais de pessoas praticamente no estádio e a renda muito parecida. Tava rolando uma farra de ingresso, né, Ana? Pelo jeito, muito convidado. E é por isso que o fiel torcedor não conseguia ingresso para comprar ali no site, né? Eu vi exatamente a mesma reportagem que você, né? Fiquei pensando, né? Cada pessoa, então, pagava mais ou menos R$6 para entrar, né? Ou seja, não pagava, né? É um absurdo, né? Eu acho que o Corinthians vai ter que lidar agora com isso, porque como é que eu vou chegar de novo a 40 mil pessoas? Será que eu baixo o ingresso? Que gratuidade eu acho que não é uma... Só para encher, para falar que tá cheio, eu acho que não funciona. Então, será que eu baixo um pouco o ingresso, né? Será que eu faço uma promoção pro oeste, pro leste, que tá mais cheio, tá mais vazio sempre, né? Alguma coisa o Corinthians vai ter que fazer para voltar aos 40 mil. Mas eu vejo muita gente falando na internet de que, tipo, não tava conseguindo comprar e agora tá conseguindo, né? Então, talvez outras pessoas que vendo isso, né? Porque agora foi recente, tivemos dois jogos na Arena. Outras pessoas vendo isso falam, agora eu consigo comprar, quem sabe eu vou tentar novamente, vai ter uma nova carga de fiel torcedor, porque eu consigo ir no estádio, porque também, se toda vez você não consegue comprar ingresso, você desanima de ser fiel torcedor, né? Então talvez possa ser uma saída, esperar mais um tempinho e ver isso, mas no Corinthians parecia que tava tudo uma farra, né? Inclusive esse de ingresso. E muita renda disso indo para mão de cambista, né? Muito relato de gente comprando o ingresso de convidado na mão dos cambistas. E agora né? Falaram que acabou também, né? Eu não fui na Arena depois, eu vi gente que foi e falou que diminuiu drasticamente a quantidade de pessoas, que praticamente ali na porta, que você ficava ali naquele corredor, não tem ninguém vendendo. Então é importante aí a biometria trazendo isso. E você, que é fiel torcedor, não conseguia comprar ingresso antes, que vá atrás do seu ingresso na quarta-feira. É importante demais lotar, né? O Química Arena, né, Gibson? Lotar o nosso estádio. Eu li também que, assim, fora essas questões que vocês já comentaram, né? Eu já vi muita gente falando que, assim, não conseguia comprar antes e agora tá conseguindo, assim, tá conseguindo acessar o site, por exemplo. Então, assim, acho que muita gente vai começar, que não conseguia comprar ingresso, porque, fora essa carga bizarra que os caras estavam doando, enfim, desviando pra cambista, muita gente que tinha o fiel torcedor comprava todo o seu ingresso, todo do jogo, e depois dava para outra pessoa, porque ele quer pontuar, enfim, e não tem mais isso, né? Exceto ali, depende do plano, você pode ter uma pessoa que você pode, sei lá, transferir o ingresso, mas fora isso não vai ter mais essa mamata. Então muita gente vai conseguir acessar o ingresso agora que não estava conseguindo antes. A torcida pode não voltar a 44, mas cara, vai chegar perto dos 40 de novo, acho que vai chegar assim fácil. E assim, essa história de gratuidade, enfim,
eu não vejo problema do Corinthians colocar pessoas dentro do estádio não pagando ingresso. Mas desde que seja um trabalho que se faça com uma ONG, por exemplo, de pessoas carentes, de repente, enfim, pessoas que precisam, que não têm realmente condições de comprar ingresso, e faça um trabalho, enfim, até para aumentar a torcida corintiana, enfim, ter mais gente no estádio. Eu acho que isso seria legal, é positivo. Agora, ou fornecer ingresso assim, à torto e à direito, e ver o festival de cambista, aí não dá, né? Aí não eu entendo, sei lá, o elenco ganha ingresso, sei lá, pra convidado, sei lá. Mas, cara, dá 2 ingressos pra cada elenco, vai dar 10 ingressos, sabe? Não vai virar essa... Mesmo diretoria, o cara tem lá 1 ingresso. O que não dá é pra, de repente, 15 mil ingressos não fazendo diferença no quanto arrecadou na partida. Isso que é bizarro, né? Não são 20 ingressos que é o problema. Os caras estavam desviando aí mais de 10, 15 mil ingressos, cara. É muito ingresso. Tá uma coisa absurda. Quem voltou essa semana, a gente já falou bastante dele aqui, é o Yuri, né? O Yuri, nosso bagre favorito, voltou, já perdeu um gol ali na cara, mas eu falo isso com muito amor e carinho pro Yuri. Voltou e renovou o contrato. E sobre a renovação de contrato, vou chamar ele de novo aqui, a nova participação do Yuri Alberto, falando sobre a sua renovação com o Corinthians essa semana. Deixa eu colocar aqui. Eu até arrepio, cara, porque eu sentei pra conversar com meu pai. E depois de tudo que a gente passou aqui, acho que era o mínimo eu ter feito isso, né? Por essa torcida, pelos meus companheiros, principalmente nesse momento difícil. Então, acho que eu podendo estar junto com eles, poder me entregar ao máximo, cara, ao máximo. O 110 de cada um aqui dentro, a gente sabe que pode mudar essa história, pode mudar o que tá acontecendo no clube. E a gente vai dar o nosso máximo, cara, pra gente trazer alegria pra esse torcedor que merece demais. E eu e o Yuri, principalmente. Você se emociona quando fala desse momento do Corinthians. É um amor muito grande, cara. É um amor muito grande. Eles me abraçaram de uma forma que... tipo um abraço de mãe, sabe? Então, é gratificante. Obrigado, Fiel. Obrigado pelo apoio e vamos junto que a gente vai sair dessa. Tá aí o Yuri Alberto falando da renovação, do momento do Corinthians. A reportagem, né, a entrevista foi da Amazon Prime, o André Hernan era o repórter ali fazendo a pergunta. O contrato do Yuri era até dezembro de 27, agora estendeu até julho de 2030. Que bom, né, Ana? Muito bom, né? Nós precisamos de atacante, ele é nosso melhor atacante, junto com o Memphis. Eu acho que o Corinthians fez acertadamente aí a renovação dele, pelo que eu vi, a multa continua alta, 100 milhões de euros, se não me engano, para fora, que 300 ou 500 para o Brasil, então... 500 milhões de reais para dentro do Brasil e 100 milhões de euros para fora. Então, quer dizer, são 2 multas bem altas, né? Mas eu acho que merece, eu acho que o Yuri foi um caso, assim, de que a gente muitas vezes criticou, mas ele conseguiu se renovar, conseguiu crescer, e eu acho que ele tem tudo para, desse período que ele ficar no Corinthians, ser um novo ídolo do Corinthians, porque muitas vezes a gente tem ídolos que não são aqueles só que ganham títulos, né? São aqueles que se empenham em campo, né? Que se matam. Talvez esse empenho dele em campo faça com que ele vire ídolo pro Corinthians e talvez contagie os outros, porque muitas vezes você vê, se o Yuri tá correndo desse jeito, eu também vou correr. É verdade, Ana. E Gibson, você acha que valeu a pena, então, a gente doar a nossa base inteira pro Zenit na hora de contratar o Yuri, Alberto? Olha, no começo eu diria que não, mas assim, desde o meio do ano pra cá, do segundo ano passado pra cá, valeu muito a pena. O cara tá salvando o time, né? Ele e o Memphis e o Garro, o trio ali que, enfim, sem esse trio a gente tá ferrado, cara. Então assim, cara, o Yuri é o cara do time. E, cara, assim, a gente não tem ninguém que chegue perto de ser a sombra do cara no elenco. Não tem, né? Seria muito bom arrumar alguém, assim, não vou dizer que tão bom quanto, mas, pelo menos pra fazer uma sombrinha ali, quando precisar ter alguém que você fala, aquele cara ali, pode ser que saia um suquinho dali, sabe assim? Não, geralmente os caras que tem ali, você espreme e não sai nada, né? Ultimamente, o Corinthians é Yuri, eu diria que é o Yuri, o Memphis, o Garro, o Neneca e mais 7, né? Os outros 7 a gente vê quem que é. Tá feliz, Dudu, com a renovação do Yuri Alberto? Eu estou feliz sim. Ele é importante. Ele é um jogador raçudo. Às vezes o cara dando a raça, né? Se entregando pro time. É o que a gente quer. E acho que o Yuri, com essa renovação, passa uma mensagem positiva pro restante do elenco. Sabe que pode contar com ele, que ele tá afim, ele quer jogo, ele tá com fome. Acho que quarta-feira é o típico do jogo que ele tá precisando para
voltar com tudo, fazer gols, enfim. O Brasil vai parar para ver esse jogo. Pode ter outras partidas da Copa do Brasil, mas o Brasil vai parar para ver esse jogo. Eu tinha um pouco de receio quando ele veio, ele tinha passagens curtas nos times anteriores, né? Ele ficou pouco tempo no Santos, ficou pouco tempo no Inter e ficou pouco tempo no Zenit. Conseguiu uma transferência e tal. E o meu receio é que ele também viesse para cá e ficasse pouco tempo. E não, né? Ele tá ficando, recebeu muitas críticas e se manteve firme. Conseguiu a sua volta por cima aí, hoje está cada vez mais próximo de ser um ídolo mesmo do Corinthians. Não pode esquecer, o Corinthians só tem metade dele, né? A outra metade é do Zenit ainda. Então, pro Corinthians, vale a pena pro Corinthians abrir mão do Yuri, tem que ser uma proposta realmente muito, muito boa. E eu acho que a permanência dele, essa renovação, também tem um pouco a ver com a Copa do Mundo no ano que vem, né? Daqui a um ano tem a Copa do Mundo. Eu acho que ele ainda tá de olho ali, possivelmente numa vaga ali no ataque da seleção que tá vago ainda essa posição de centroavante, né? E, Ana, a gente viu essa semana o Dorival dando chance para os garotos da base, né? O Kaique entrou contra o Cruzeiro, o Maná jogou de titular um tempo, né? Depois acabou saindo no intervalo contra o Botafogo. O Guinegão tem entrado em algumas partidas, essa semana não entrou, né? E a gente viu o Bahia começando também o jogo contra o Botafogo. Você viu algum destaque aí na base? Como é que você tá vendo essas apostas? Nenhum dos que eu citei aqui deram muito certo ainda, né? Mas você vê algum com possibilidade maior aí de funcionar nesse time do Dorival? Dentre todos que você falou, realmente nenhum teve destaque, mas o que eu mais gostei até agora foi o Guinegão. Porque quando não tá dando certo, na técnica, se você não tá dando bom dia e tal, pelo menos ele se mata pra jogar. Ele vai, ele marca, ele corre, ele dá carrinho. Que se o Maná tivesse feito isso ontem, ele não teria saído como o pior em campo. Então, quer dizer, se não tá dando certo de um jeito, corre, se esforça, se mata, faz o básico, faz o feijão com arroz. Não precisa, nós não queremos que ele acerte um cruzamento na cabeça do Thales Magno, não era isso. Marca direitinho, guarda a posição, se apresenta, faz uma triangulação com o Carrillo ali, mas não fez nada disso. E o Tchoca também, não sei se o Tchoca também foi muito bem ontem, para mim ele foi um dos melhores em campo. O Bahia, eu acho que pode ter futuro, mas para mim o melhor de todos aí foi o Guinegão. Eu vejo com bastante esperança o Bahia também, viu, nesse meio campo do Corinthians aí. E o Kaique jogou muito pouco, não teve muita oportunidade, pelo menos com o Dorival, mas eu concordo com a Ana, eu ficaria com o Guinegão, porque teve mais minutagens, mas até que depois do nervosismo do Bahia, quando ele se encontrou mais no campo, com o time, e ele se acertou também, então acho que eu vejo com bons olhos para ele reforçar bastante o nosso meio campo. E você, Gibson, tá gostando da garotada da base aí? Cara, mais ou menos. Cara, eu fiquei bem decepcionado com o Guinegão. Assim, ele corre pra caralho, ele dá o sangue, mas ele não consegue acertar passes básicos, assim, enfim, fazer um ataque. Eu fiquei um pouco decepcionado. É um cara pra fazer fazer correria. Mas eu não consigo ver ele daqui a, sei lá, 1 ano, 2 anos jogando titular no time. Não consigo. Né? Vai ter que melhorar muito se ele quiser fazer isso. Tá na correria, né, por enquanto. O Tchoca fez uma bela partida, né, ontem. Né? O Tchoca tem mais minutos porque no ano passado ele foi emprestado. No ano passado, né, ele foi emprestado pro Ceará, enfim, jogou. Eu acho que o Maná é um caso desse que tem que emprestar mesmo. Outro jogador que eu achei que foi muito bem nesses 2 jogos foi o Charles, me surpreendeu. Ele estava quase como negociável, né, pelo Dorival e entrou bem nos 2 jogos. Enfim, o que eu vejo do Dorival apostando na base é porque o elenco é curto, né? Ele não tem muita opção. Ele quer poupar alguns jogadores para alguns jogos, enfim, agora nessa semana foi isso que a gente viu, né? Ele poupando alguns jogadores para poder estar mais disponível, mais inteiro na quarta-feira, né? O elenco é curto e o Corinthians não contratou ninguém, né? O Corinthians tem claramente deficiências no seu elenco e não contratou ninguém. A gente vê os adversários contratando e o Corinthians meio que tá parado. Eu acho que vai acontecer que nem aconteceu o ano passado, né? Vai esperar até a janela fechar. E aquela coisa, a gente fala que a janela fechou e aí vão aparecer mais uns 2 ou 3 que não conseguiram se jogar na janela nenhuma de ninguém e vão aparecer aqui no Corinthians. Acho que o Corinthians tá esperando um pouco essas oportunidades que não precisa negociar com clubes, jogador realmente sem contrato e com poucas opções de mercado. Eu acho que é isso que vai aparecer. Tá pintando, né? Por enquanto, nem boato a gente tá escutando mais de jogadores que são possíveis de contratação aí do Corinthians. Só o Vitor Sá, né? Mas tá muito incipiente, assim, né? Enfim, não parece que vai acontecer amanhã, essa semana, porém a gente vai falar disso, né? Não sei, Corinthians...
Que farra, né? E McDonald's, né? Nunca vi alguém tanto no McDonald's na minha vida, cara. Eu acho que você tá andando pouco comigo, Ana. Anda mais comigo que você vai ver que... Cara, você viu o que tinha de McDonald's? Deu vontade de adicionar o cara no Facebook, mano. Falou, me leva aí pro Mac, vamos junto. Exato. Paga uma casquinha. Mas tinha até remédio ali pra disfunção erétil, Gibson. Porra, bicho, chega uma idade que não dá, né? Precisa ser com o dinheiro do clube, pô? Não, óbvio que não, e eu espero que, obviamente, ele se foda, assim como o Andrés, né? Tá na hora dessa diretoria, do conselho, enfim, votar e tirar esses caras do time. Isso aí é coisa pra tirar a cara do time, cara. Isso não é pra dar uma bronquinha e falar, não, devolve o dinheiro. Né? Isso é coisa pra tirar o cara. É que parece uma piada, a gente dá risada, acha engraçado, mas... dá risada porque a gente é brasileiro, tá acostumado a rir da desgraça, né? Mas, assim, pra levar um pouco a sério, esses caras têm que ser expulsos do clube, expulso mesmo, tchau. Não pisa mais aqui dentro. Né? Eles tinham muita certeza que não ia ser descoberto, né? Pois Porque é. pelo menos esse remédio eles iam pôr no pessoal deles. Pois é. Não, tô falando sério. Eles tinham muita certeza que não ia ser descoberto. Não, Um gasto de 30, 40 reais que eles iam pôr no deles. Não, e sem contar um absurdo. E eles devem fazer isso faz tempo, né? Um remédio ou comprando? O remédio, o McDonald's e tudo. Apareceram uma fatura e, sei lá, essa do Willian, acho que são 2 ou 3 meses, enfim. São 45 dias. É muito pouco do período que esses caras ficaram no poder do Corinthians. Tem muito mais, Sim. tem muito mais. Não, sem contar o fato de que contra o cara reprovado e ele não era expulso, não era expulso da presidência, e aí? Pra que serve Pois a aprovação de conta, então? Pois né? Né? Você não tira a caneta dele, ele continua mandando, passando cheque, passando cartão. Pra que serve a aprovação de conta, então? Né? Pra você ver. Mas é isso, é o conselho muito bunda mole também. É por quê? Porque todo mundo provavelmente também usava, né? Posso ir no McDonald's com você lá? E eu tô falando do McDonald's aqui para não falar outras coisas, entendeu? E todo mundo que queria chegar à presidência para isso, para ter esse poder de chegar no Parque São Jorge e falar: quem quer ir comigo no McDonald's? Vamos lá. E aí vai todo mundo no McDonald's. E eu tô falando McDonald's aqui para não falar outras coisas, né, Dudu? Eu acho que serve a lição aí, né? Na política no geral. Tem que tirar esse cartão corporativo. Começa a usar o próprio. Porque tá louco. Impressionante esses gastos. E é o que você falou, né? Isso foi o que quiseram mostrar, que conseguiram descobrir. Então, você vê a bagunça que era o Corinthians. Olha, o Corinthians precisaria, sei lá, começar do zero de novo, vamos fazer o seguinte, sai todo mundo, vamos fazer uma eleição aqui do zero, porque tá complicado. Parece um clube amador. Se bobear, acho que tem clubes na várzea que são melhores administrados que o Corinthians. E nessa reportagem do GE, vocês viram que tem um mercadinho lá, no Jardim Ângela, que fica bem longe do Corinthians, né? Não teria por que comprar no mercadinho do Jardim Ângela. E que esse mercadinho nunca foi... Esse lugar do mercadinho nunca foi mercadinho, né? E o cara mora lá há anos e ele falou que lá, nessa época e antes mesmo, 5, 10 anos antes, nunca foi mercado nesse lugar. Precisa ter uma limpa mesmo ali no Coringão. Mas vamos ser sinceros, qual a chance disso acontecer? Não vai acontecer, né? O mais próximo que isso poderia chegar a acontecer são as histórias da SAF, que por enquanto são só histórias, são propostas e... Enfim... Tá muito longe. Tá muito longe porque não tinha nem presidente direito, né? E entrando nisso, né, no caso Vai de Bet, essa semana o Augusto Melo foi finalmente denunciado e virou réu, né? A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público contra Augusto Melo e os ex-dirigentes do clube, o Marcelo Mariano, o Sérgio Moura e o empresário Alex Cassundé pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto. O caso segue, então, o seu ritmo, né? Então, agora oficialmente, são todos réus. O Augusto Melo continua negando e diz que não vai renunciar por enquanto, né? A votação do impeachment pelos sócios do clube está marcado por dia 9, Gibson, dia 9 de agosto, para a gente ver o que vai acontecer aí com o Augusto Melo. 2 semanas, né, daqui, né? Bom, é bem provável que ele seja mandado embora, enfim, né? Dessa altura do campeonato, acho que já acabou qualquer clima dele ficar lá. Até pelos protestos da torcida, de novo, lá na Parque São Jorge, protestando, com caixões e faixas enormes. Sem dúvida. Não tem muito como ele se segurar ali, não. Mesmo que os sócios quisessem, ia ser um protesto gigante fora do Parque São Jorge, se acontecesse isso. Então, assim, eu só espero que, uma vez que ele saia, já chamem logo, convoca logo uma nova eleição, pra você entrar, enfim, outra administração. E, enfim, o cara vai ter que entrar outro presidente, montar a diretoria dele, enfim, tocar o barco. Mas sabe o que é mais triste que eu acho? Porque nós estamos nessa situação de não ter presidente, tudo isso porque ele não renunciou até agora.
eu não sei se ele realmente acredita que ele é inocente, ou ele é um puta injustiçado e nós estamos aqui falando besteira até agora, ou ele só pensa nele, porque o clube tá nessa situação sem presidente, a gente não poder contratar, de não ter ninguém pra mandar, por culpa dele, que ele não renunciou. Eu acho um absurdo isso que a gente tá passando. A pessoa não pensa um segundo no clube que ele diz que ama. Ele só pensa nele mesmo. Ele vai sair totalmente escorraçado, sendo réu pela polícia. Não sei se ele vai ser preso ou não, porque eu não entendo dessas coisas. Mas... E não voltou um segundo e falar, não, vou renunciar aqui, vou me defender na justiça, calado, sem precisar dessa baixaria. Aliás, pelo contrário, né? No dia 31 de maio, ele fez a pior coisa que ele podia ter feito, que foi invadir lá o Parque São Jorge. Lembrando que o do Alib lá atrás, que também teve um processo de impeachment, ele renunciou, né? Esperou tanto também, mas acabou renunciando. E aí que o Andrés assumiu ali interinamente e depois acabou sendo eleito na eleição seguinte, né? Enfim, falando bastante aí do jogo da situação do clube fora do campo, do jogo de quarta-feira, mas não podemos esquecer que domingo também tem jogo, né? Corinthians e Fortaleza na Neoquímica Arena, 4h, transmissão da Globo e do Premier. Gibson, como é que vai ser esse jogo aí? Qual a sua expectativa pro jogo que tá sendo inchado aí nos jogos da Copa do Brasil, né? Provavelmente vai ser um elenco mais alternativo. Então isso que me preocupa, porque assim, a gente teve 2 rodadas agora no Brasileiro com times lá da frente, né? Com o Cruzeiro e com o Botafogo. E agora são as 2 últimas rodadas do primeiro turno, né? 18ª e 19ª rodadas. Que a gente vai pegar justamente 2 times lá de baixo da tabela, né? A gente vai pegar Juventude e Fortaleza. Né, Fortaleza primeiro, né? Depois Juventude. Pô, seriam 2 partidas que, na teoria, é aquela pra você forçar pra levantar 6 pontinhos aí. Não dá pra entrar ali no G6, mas dá pra colar, dá pra chegar mais perto, enfim, dá pra, sabe, chegar mais confortável no segundo turno. Agora, com esse jogo espremido no meio de 2 derbys, a gente sabe que as coisas não funcionam assim, né? O técnico olha e fala, mas é Fortaleza, vamos jogar com o Thales, né? E aí começa o desespero, né? Assim, eu entendo que tem 2 derbys e Copa do Brasil, paga dinheiro e blá, mas, cara, pô, tem que dar uma forçadinha nessa partida, assim, sabe? Não dá pra avacalhar, não. Se for pra descansar, descansa no primeiro tempo, depois no tempo põe a galera pra jogar e, sei lá, bicho, só fazer o placar, né? Tá jogando os 2 campeonatos, né? Não tá jogando um campeonato só. Né? E um jogo vale tanto quanto. Esse jogo aqui vale tanto quanto o jogo do Cruzeiro, né? Se a gente conseguiu arrancar um ponto no Cruzeiro, porque não vai conseguir uma vitória em cima do Fortaleza, sabe? Tipo, enfim, sei lá. Acho que tem que ir pra cima, cara. Mesmo que seja com limitações, segurando um pouquinho no primeiro tempo, mas no segundo tempo solta os bichos lá, põe todo mundo em campo e vamos pra cima. E Ana, o Fortaleza, depois de muito tempo, né, trocou de treinador. Como é que tá a situação do clube lá? Você tá sabendo de alguma coisa? Como é que você vê o jogo aí, domingão? O Renato Paiva assumiu, né, que era o ex-técnico do Botafogo. Ele vem tendo resultados razoáveis, melhores do que estava tendo o Vovjoda nos últimos tempos, né? Ganhou ontem do Bragantino, ganhou de 3-1 do Bragantino. Eu acho que o Corinthians vai ter que tomar cuidado. Assim, desculpa, mas faz 20 dias que não faz 15 dias que nós voltamos direito. Já descansou Mateuzinho, já descansou Garro, já descansou Memphis descansou 2 vezes, já descansou Carrilho. Mas não dá pra jogar uma semana, 3 jogos. Eles ficaram um mês de férias, acabaram de chegar. Alguns jogadores são chave e tem que jogar. Desculpa, mas faz 15 dias que nós voltamos. Não faz tanto tempo assim, não estamos jogando direto. Nós nem jogamos Mundial. Os times que jogaram Mundial, então vão entrar com o quê? Com Bengala em outubro, novembro? Não é possível. É muito controle de carga para um time que acabou de voltar. E do último jogo na Neoquímica Arena contra esse adversário foi pela Sul-Americana, né? A gente ganhou de 3-0 o ano passado. Gols do Romero, Coronado e Pedro Henrique com assistência do Memphis. Foi a primeira participação em gol do Memphis Depay ali no último jogo que fizemos contra o Fortaleza. Fortaleza que, tirando esse jogo da Sul-Americana, tem sido uma pedra no sapato do Corinthians na Neoquímica Arena, né? Muito empate. O Corinthians precisa ganhar do Fortaleza, até pela situação da tabela. Eu sei que tá no meio desses jogos complicados aí. O único desfalque, certeza que não é tão desfalque, porque a reserva é o Tchoca, né? Ele tomou o 3º amarelo. Talvez eu pouparia um pouco o Yuri, mas no sentido assim, eu começo com ele jogando a partida contra o Fortaleza, e dependendo da situação, lá pros 15 minutos, segundo tempo, tiraria ele. Mas eu vejo com bons olhos, né? O Corinthians precisa encerrar esse tabuzinho aí nos brasileiros de empates contra o Fortaleza e ganhar. E tentar ganhar assim, tranquilo. Tranquilo que eu falo uns 2-0, né? Pra gente não ter tanto sufoco, enfim. Mas o Corinthians precisa ganhar.
Eu não vejo muito tabu, Dudu, contra o Fortaleza. 8 jogos na Neoquímica Arena, foram 4 vitórias nossas e 4 empates. Aliás, o Fortaleza... É que os últimos jogos, né? Desculpa. Mas o Fortaleza, historicamente, nunca ganhou da gente jogando em São Paulo. Jogando na Neoquímica Arena, jogando no Pacaembu, jogando no Canindé, jogando no Morumbi. O Fortaleza, sempre que vem para São Paulo, não consegue uma vitória. Então, eu não vejo muito... Eles têm que estar mais preocupados com esse tabu do que a gente. A gente tem que ir para cima, fazer até para aproveitar o momento mais confuso deles ali, trocando de treinador, enfim. É um time que recentemente estava mais bem organizado que o Corinthians, né? É que menos é difícil. Acho que é isso, meus amigos. Vocês têm mais algum comentário para fazer antes de eu pedir a música do... Tenho. Pode falar. Volta o Paulista Feminino, dia 3 de agosto, então... domingo, às 11 horas da manhã, na Fazendinha, que eu espero que esteja um pouco melhor, porque hoje eu passei, assim, tava tendo Copa Paulista e o gramado da Fazendinha tava com uns buracos imensos, assim. Nós vamos ter Corinthians e Palmeiras, né? Não é o Copa do Brasil, mas vale pelo Campeonato Paulista, a volta do Campeonato Paulista. E no dia 6, eu vou falar depois, vai ter o início da Copa do Brasil, do feminino também, contra o Cruzeiro, jogo único, fora de casa. Então, essa semana temos 2 derbys, um masculino e um feminino. Quando a gente voltar aqui, vamos ter os resultados dos 2 derbys. Boa, Ana. Tava esquecendo das brabas aí, as brabas voltando então pelo Campeonato Paulista. Vamos ficar de olho nas nossas brabas, que estão, nos últimos anos, eram muito mais alegria que os machos, né? E chegou a hora, Gibson e Dudu, a música do Ozzy para animar o vestiário do Coringão antes de entrar no derby de quarta-feira. Quem quer falar primeiro? Eu acho que o Dudu vai... Eu vou adivinhar. Dudu vai falar Crazy Train. Acertei? Não. Então beleza. Vai lá, fala, Dudu. Mas eu vou com Shot in the Dark. Por quê? Shot in the Dark. Porque é uma música que fala muito da situação, sabe, de risco, de incerteza, que você tá lutando pra sobreviver, pra encontrar um caminho. E é um jogo de quarta-feira, um pouco disso aí. E você, Gibson, é Crazy Train a sua? Não, então, eu ia falar. Meu Crazy Train era a minha primeira, mas eu falei, Dudu vai falar Crazy Train. Eu achei que ele ia falar, daí eu pensei em outra. Eu ia falar da Iron Man, que é um cara que depois que se fode, ele volta e vê que é vingança. O time precisa de vingança. O time precisa se vingar agora. Mas eu vou ficar, então, já que ele não falou Crazy Train, eu vou com o Crazy Train que tem mais a ver com o time. Por que tem mais a ver com o time? Porque é o cara vivendo a vida louca, na correria. E, bicho, o Corinthians tá na vida louca pra caralho ultimamente, né? Tá na hora. Bom, é isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 448. Mas não sem antes o Gibson lembrar as nossas redes, certo, meu camarada? Bora. Estamos ao vivo somente no YouTube. Temos também o Instagram, Facebook, Twitter /x/x, como você preferir. Que mais? SoundCloud, iTunes, Spotify, Telegram, TikTok e Blue Sky. Todos eles e mandarem Corintiana com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo, só no Blue Sky ou no Twitter /x/x e mandarem timão. É isso aí, meus amigos. E Dudu, semana que vem estaremos de volta. Horário tradicional, semana que vem ainda, domingão, 7 da noite, para falar desse jogo da Copa do Brasil e do jogo contra o Fortaleza pelo Brasileiro. E também, que nem a Ana falou, já trazendo notícia do futebol feminino. Estamos com saudades do futebol feminino. E Ana, então vamos lá, vai. Quarta-feira, quanto vai ser o jogo? 1-0. Gol de quem? Memphis Depay. Então é isso, meus amigos. Voltamos na semana que vem. Muito obrigado pela participação de todos e... Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians. Vai, Corinthians!